Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate comigo aqui, que na verdade é polêmico e extremamente necessário, assim como, eu não tenho nenhuma dúvida, a torcida do Flamengo, assim como todo aquele que tem bom senso no futebol, deve realmente tomar providências. Assim como também, se existe realmente uma associação de imprensa aqui nesse país que de fato seja ética, que seja correlata aos preceitos do esporte, que realmente faça cumprir o juramento que o indivíduo que se formou em jornalismo apresentou, se existe essa associação, obviamente esse indivíduo precisa ser punido também, porque de fato, eu vou ler aqui para vocês, depois desse meu preâmbulo, o que aconteceu, mas é realmente de uma gravidade, no meu entendimento, do mesmo quilate, quase, do que aquilo que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha, em torno do racismo, num programa de futebol muito conhecido lá. É óbvio que eu diria que o caso do Vinícius Júnior é muito importante, mas essas junções de responsabilidades, de fato, elas precisam ser olhadas pelo prisma da ética, pelo prisma da empatia, pelo prisma da desportividade. Então, quando você acaba comparando uma com a outra e outras tantas que são apresentadas por muitos irresponsáveis por aí, que na verdade tem a insígnia de jornalistas, realmente isso causa espécie na sociedade, realmente causa o estupefato em todos nós, porque naturalmente deveriam ser pessoas muito preparadas, pessoas essas que aparecem nos veículos de comunicação sociais aqui do Brasil e que têm um nível de audiência muito grande, inclusive até quase que com possibilidade diminuta de você aferir a ressonância que um indivíduo tem como esse. Então, essa história de apregoar a violência, ela tem, mesmo comigo mesmo, quando eu falei algumas coisas essa semana, ela tem assim um nível de importância muito alto. Bom, é o seguinte, meus amigos, eu nunca realmente dei nas minhas lives, nos meus vídeos, nas minhas conversas sobre futebol, importância para aqueles que de fato estão ali na televisão e que querem ressonância, que querem likes, que naturalmente querem engajamentos, porque eu acho que os patrocinadores gostam, inclusive, desse tipo de situação. Então, por todas as vezes que eu respondia a uma pergunta que me era feita sobre determinada declaração, mesmo que estapafúrdia, na maior parte das vezes estapafúrdia de algum jornalista, eu sempre disse que aquilo ali era um espetáculo teatral, que aquilo ali configurava uma estratégia desse jornalista para que ele pudesse, então, continuar a provar para os seus patrocinadores que ele merecia estar ali naquela bancada. Infelizmente é assim, meus amigos, há muito tempo o critério foi substituído pelo teatro. Há muito tempo o conteúdo realmente muito importante, ele foi substituído pela balela, foi substituído por aquilo que é muito minúsculo na comunicação, o fake news, os comentários que propositalmente são feitos para que o torcedor adversário se irrite. E esses caras aí, meus amigos, eles acabaram se tornando, ao invés de jornalistas, especialistas em pantomimas, em espetáculos teatrais e às vezes até circenses. Mas tudo tem um limite, principalmente quando você se depara com uma situação como essa. Tá aqui, ó, o comentarista pede para jogadores do Corinthians darem porrada em Arrascaeta. Eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, nessa semana, depois do jogo do Fla-Flu, eu disse para vocês o seguinte, falei, era o momento apropriado de sentar o cacete no Felipe Melo. Mas eu não estava ali dizendo
até faço uma meia-culpa, mas eu não estava lhe dizendo que o Felipe Melo deveria ser abatido ali como uma estratégia tática, como uma estratégia igualitária, ou seja, para o Flamengo se igualar ao Fluminense, porque o Felipe Melo era muito importante taticamente para o time e qualitativamente também, e a partir daí o Flamengo teria alguma vantagem sobre o Fluminense em função disso. É algo completamente diferente. Pode até não se justificar também, não tem problema nenhum. Agora eu quero perguntar a vocês aqui, quem é que não gostou daquela jogada do Davi Luiz indo para cima do Felipe Melo? Há quanto tempo o futebol brasileiro está esperando uma coisa dessa? Há quanto tempo nós falamos que esse jogador já deveria ter sido alijado das competições em função do seu caráter? Há quanto tempo que o torcedor brasileiro presencia atitudes agressivas, totalmente aéticas, antidesportivas do Felipe Melo? O torcedor até passa a vibrar, chama o cara de xerife. Na verdade, ele é um covarde, né? Vocês viram que quando o Davi Luiz partiu para cima dele, ele se escondeu ali atrás dos atletas do seu clube, porque ele não tem condição nenhuma. Tudo aquilo ali, meu amigo, é outra pantomima. Mas uma coisa é você chegar aqui e dizer assim, pô, era o momento apropriado para o Felipe Melo tomar um pau ali do Davi Luiz. Ou então que o Vidal realmente fosse ali e o encarasse. Tem inúmeras demonstrações de antidesportividade do Felipe Melo. Pode até não justificar também, mas não era ali uma estratégia tática da minha parte. Não é você chegar ali e dizer assim, por exemplo, o Flamengo vai jogar agora a Libertadores da América, final, quanto até do Paraná. Eu não vou chegar nunca e dizer assim, olha, um jogador do Flamengo tem que quebrar o Vitor Roque. Eu não posso dizer uma coisa dessas. Eu não posso chegar agora e dizer assim, olha, um jogador do Flamengo tem que entrar de carrinho e tirar logo de cara o Renato Augusto do jogo contra o Corinthians. Eu não posso falar uma coisa dessa, porque se eu falar uma coisa dessa, eu estou indo contra o futebol. Então, aquela minha explanação do Felipe Melo é algo que está na garganta de todo mundo. Pô, esse cara agora tem que tomar uma pancada, esse cara agora, pô, alguém tem que dar um tapa nele. Mas não é nada tático. Ao contrário desse indivíduo aqui, que tem alguns aí querendo passar pano, e eu não vou aceitar uma coisa dessas, né? Passar pano por uma coisa dessas. Todo mundo sabe que o De Arrascaeta é o criador do time do Flamengo. Aí o cara vai lá, comentarista pede para jogadores do Corinthians darem porrada em Arrascaeta. Pelo amor de Deus, cara. Isso é comentarista de quê? Me diga. Pois eu juro para vocês, isso é um comentário que tem que ir direto para a lixeira, mas ele precisa ser punido de alguma forma. Aí tá aqui. Sorteio dos mandos de campo, das finais, é sempre um preâmbulo importante que o coluna do Flamengo faz, e muito bem escrito. E aí está aqui contando o episódio. Eu até vi o episódio e vi, inclusive, ali o próprio Paparazzo indo contra aquilo que ele falou, aquela bobagem toda. Acho que na hora ele até percebeu que era uma bobagem, porque não é possível que o cara fale uma coisa dessas querendo ganhar like. Não é possível que o cara tenha que estar em evidência para falar uma impropriedade dessa, um absurdo, algo assim completamente ininteligível para quem tem conteúdo. Aí tá aqui, para o comentarista Maurício Borges, mais conhecido como Mano, o time paulista deve explorar a pubalgia do De Arrascaeta no embate de ida e sugeriu que os jogadores deem porrada no Uruguai. O cara falou uma coisa dessas, pô. Essa é a sugestão do cara. A sugestão do comentarista de futebol não é a técnica, ou seja, olha, o Vitor Pereira deve estabelecer determinadas dinâmicas para que o De Arrascaeta seja anulado dentro de campo. Assim, o Corinthians pode alcançar alguma vantagem competitiva, ou então diminuir a vantagem competitiva que naturalmente se dá em função da grandeza técnica do jogador De Arrascaeta. Não, o cara não faz isso. O cara diz o seguinte, olha, tem que dar porrada nele para o Corinthians se igualar ao Flamengo. Mas peraí, cara. Porra, e o cara fala uma coisa dessa e ele tem ressonância, né? Porque todo mundo conhece o cara, não sei se ainda tá, da ESPN. Eu não vejo esses caras, não. Porque eu não gosto desse tipo de coisa de pantomima. Eu gosto do cara genuíno, que vai lá e comenta algo inteligente, apresentando termos, apresentando raciocínios, concatenando raciocínios inteligentes. Eu não gosto desses caras, não. Eu já falei isso pra vocês, eu não perco meu tempo vendo isso. Aí tá aqui, ó. A Arrascaeta teve momentos melhores dentro do próprio ano do que a fase que está vivendo agora. A Arrascaeta está meio bichado com pubalgia.
Isso aí ele falando. Isso é uma informação importante para os volantes. Olha isso, Fausto Vera e Duqueiroz. Para cada um dar uma porrada no Arrascaeta e tirar ele logo do jogo. É estratégia, não estou pegando a violência. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, olha, eu não consigo entender que alguém consiga assistir um cara desse. Muito me admira até o Benja participar de um programa com ele, chamar esse cara para lá. É muita vontade, companheiro Benja, porque era no seu canal, né? É muita vontade, meu amigo, de crescer ali o canal, o número de inscritos, de gerar polêmica, adesão. Meu Deus do céu, isso é um verdadeiro absurdo, cara. Porra, aí tá aqui, ó. Tem que falar com o Fausto Vera e o Duqueiroz pra cada um dar uma porrada no Arrascaeta e tirar ele do jogo. É estratégia, não tô pregando a violência, disse Mano, torcedor assumido do Corinthians, debate no canal do Benja nessa quarta-feira. Como eu falei, o paparazzo estava até ali e foi polido, né? Na verdade, se contrapôs a ele, mas foi até polido. Caramba, eu não estou criticando, mas se eu fosse o... E era mesmo, na verdade você tem que responder a uma coisa dessa com polidez. Mas eu não ia suportar, eu ia falar assim, você é um tremendo de um babaca, cara. Pô, você é um idiota, rapaz. O que você está falando aí é de uma idiotice colossal. Porra, aí daqui, durante a semana foi divulgado que a Arrascaeta jogará no sacrifício até o fim da temporada por causa do problema no pubis. Enfim, Flamengo terá um controle de carga. Aí contam aqui realmente o que está acontecendo com o de Arrascaeta, mas a ideia central é essa aí. Comentarista pede para jogador do Corinthians dar porrada de Arrascaeta. Aí eu fico pensando assim, tanta gente é cancelada nas redes sociais, tanta gente perde o emprego por algo muito menor. E o companheiro continua ali. E você aí, rubro-negro, continua assistindo um cara desse. Porra, sinceramente, caramba. Cara que tem propriedade para chegar ali e dizer, analisar o jogo, falar, ó, o Duqueiroz e o Fausto Vera precisam realizar X dinâmica para poder diminuir a importância do De Arrascaeta. Que, claro, é um elo fortíssimo no time do Flamengo. Não, o cara fala que tem que dar porrada. Aí, o que acontece com um cara desse? Nada, o cara continua aí, ó, tendo milhões de audiência, continua tendo aí uma importância enorme na mídia, e é esse tipo de cara que você tá aí. É por isso que eu digo para você aí, companheiro youtuber que tá me ouvindo, que você tem uma oportunidade enorme através do seu canal, se apresentar conteúdo de substituir essas pragas aí, esse tipo de coisa. O que acontece com o cara desse? Acontece nada. Ele fala assim, não estou pregando a violência não, isso é estratégia. A estratégia seria se a sociedade cancelasse um indivíduo desse. Companheiro, mais tarde, eu não ia nem gravar esse vídeo, mas fiquei puto com isso aqui, resolvi gravar. Cara desse tem que ser cancelado. Cara desse não pode ser assistido, não. Cara desse aí, meu amigo, tem que receber a ira intelectual da torcida rubro-negra. Cara desse aí tem que ser cobrado pela torcida rubro-negra em função do que ele fala. Quebrar o nosso jogador. Esse cara é maluco, rapaz. Ele é louco. Esse cara não sabe com quem ele se envolve. Isso aqui é a torcida do Flamengo, cara. Não pode ser assim, não. Não pode ser com nenhuma torcida, mas principalmente com a nossa. Isso é louco. Mais tarde tem uma live hoje, quinta-feira, 5h30 da tarde, aqui no canal. Saudações. Desculpe aqui a minha verve, desculpe aqui o meu desabafo, mas isso é um absurdo. Saudações rubro-negras até 5h30 da tarde hoje.